Vamos abrir a palavra de Deus em Deuteronômio 4. Deuteronômio 4, só lembrando, irmãos, eu disse isso no primeiro sermão, a sessão completa vai do verso 1 a 40, mas tem muita riqueza aqui de ensinamento doutrinário, prático, e eu estou seguindo um determinado autor e eu estou indo exatamente como ele dividiu o texto, certo? Lembrando que essas subdivisões são possíveis, hermeneuticamente falando, porque a própria Sociedade Bíblica fez essa subdivisão, como eu expliquei aos irmãos. Essas subdivisões são demarcadas pela primeira letra, em determinado versículo, em negrito. Então, no verso 1, você tem a primeira letra agora, o A de agora, e isso vai terminar no verso 9. Veja, o T de tão somente está em negrito. Então aqui é uma parada lógica no raciocínio da narrativa. Então nessas paradas também são possíveis de você pregar como uma subseção, ok? Então do verso 9 até o versículo 12 nós vamos. Do verso 9 até o 12. Ouçam a voz do Senhor. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estivesses perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinarás a seus filhos. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz não vistes aparência nenhuma. Não vistes aparência nenhuma. Até o verso 14, então vos anunciou ele a sua aliança que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Somente até aí. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, rogamos a Ti agora, o Espírito Santo do Senhor, que nos capacite, Senhor Deus, a fazer aquilo que não sabemos sozinhos. Os irmãos não sabem ouvir, porque isso é próprio da natureza humana, Senhor. Nossa inclinação não é para ouvir o Senhor, mas o nosso velho homem deseja rejeitar as Tuas palavras. Então, Senhor, capacita-nos em Cristo, a fim de ouvi-las com desentendimento, para que o Evangelho do Senhor seja proclamado às nações. Ó Deus, também eu não tenho a menor condição de pregar a Tua palavra, se não for no Espírito. Então, o Espírito Santo de Deus, dirija-nos, Senhor. Abençoe essa pregação com fidelidade, com aplicações práticas, Senhor, que vão direto ao nosso coração, à nossa consciência, e nos ensine então, Senhor Deus, a glória de Cristo, o poder do Evangelho e a necessidade de arrependimento. Pedimos isso no nome do Senhor. Amém. É difícil a gente calcular quais são os nossos maiores tesouros, porque uns vão dizer
que o seu maior tesouro são os seus filhos, é a sua família. Outros vão dizer que o maior tesouro é a sua própria criação, a educação que tiveram. Ainda aqueles que vão colocar, por exemplo, no trabalho que tem um grande tesouro. E apesar de nós darmos valor a essas coisas, o trabalho que Deus nos deu, a família que Deus nos deu, os filhos que Deus nos deu, esses em si não são e nem podem ser os nossos maiores tesouros nessa terra. Nem pode ser minha família, nem pode ser meu trabalho, nem pode ser minha igreja. São grandes bênçãos de Deus, mas não são em si as maiores delas. Observe que o texto ele começa a nos ensinar quais são as grandes bênçãos do Senhor a partir do verso 7, que é a seção anterior. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Veja, qual é o grande benefício que Deus deu a Israel? O grande bem que a igreja tem, que está sendo tratado aqui no início de Deuteronômio 4, além da salvação, pensando aqui para uma vida comum na igreja, nem é a igreja em si, nem é o trabalho, nem os bens materiais, nem a família, mas é a lei de Deus. O texto passa a tratar a lei de Deus como fundamento principal de uma boa convivência no mundo, fazendo isso em comparação com outros povos do mundo. Quem é Israel e quem são os outros povos? Então, como é que Israel vive? Verso 6, observe. Ele diz assim: guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Esse é o fundamento de Israel se diferenciar das outras nações. É uma nação sábia e inteligente. Ele vai explicar de onde procede a sabedoria de Israel. A sabedoria de Israel vem da própria lei de Israel, que é a lei do Senhor. Todos os outros povos não são tão sábios como Israel, por um motivo óbvio: eles não têm a revelação de Deus. E por que então Israel é uma grande nação sábia e inteligente? Porque se submete à lei do Senhor. Então, há de se considerar que o maior bem que Israel tinha era a lei de Deus. Era a salvação por conta da morte do Cordeiro, mas por inferência na vida comum, a lei do Senhor, que tornava aquela nação uma nação sábia e inteligente. Então, esse é o primeiro ponto que está sendo tratado no capítulo 4. A grande bênção que Deus dá, vai nos ensinar muito bem a esse respeito, na igreja de Bereia, no capítulo 17. E lembrando aos irmãos, como Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 10, que tudo isso que aconteceu no deserto, que nós estamos tratando ali, tanto em Números, quanto no livro que nós estamos agora, Deuteronômio, são sinais que apontam para a obra da nova aliança, e tempos do que iriam acontecer. E aí o apóstolo Paulo, quando chega na igreja de Bereia, no capítulo 17, verso 10, diz, palavras de Lucas, tratando da situação de Paulo em Bereia: e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim.
Então qual é a diferença que é posta aqui entre um povo e outro povo? Tessalônica e Bereia. Lá no Antigo Testamento, os gentios e os judeus. Porque estes que são a igreja, eles ouvem a pregação e eles não rejeitam a pregação, eles se submetem à lei de Deus. Mas aqueles ouvem muitas vezes falar a respeito do Deus de Israel e rejeitam o Deus de Israel. E aí veja a palavra que é usada: a nobreza dos de Bereia. É interessante que no livro dos Salmos, os santos são chamados assim, os nobres, né? Os notáveis, os que têm notável distinção entre todos os povos. E de onde vem essa notabilidade, de onde vem essa distinção? Da lei do Senhor. Então o primeiro ponto, voltando lá para Deuteronômio 4, que Moisés quis tratar nesse longo discurso dele de advertência ao povo, antes da entrada da terra, é que eles precisavam lembrar da lei de Deus, porque esta era a grande distinção de outros povos. Mais um argumento, está no capítulo 8 do livro de Deuteronômio, quando Moisés vai novamente alertar o povo de Deus, e ele diz, pela boca de Deus ele diz: eu não vos escolhi porque vocês eram os maiores, nem porque eram os mais poderosos, nem um povo distinto em si mesmo. Eu vos escolhi porque eu vos amei, e então vos dei a lei que distingue esse povo dos demais povos. Então Israel não tem nada de diferente em si mesmo de outro povo, a não ser a escolha do Senhor e a sua própria lei. Então essa lei é a base da distinção de Israel diante de todos os demais povos. Agora, a partir do verso 9, e aí essa subseção, ela é até maior do que nós lemos hoje, né? Ela é bem maior, só que ela é dividida em duas partes. Veja que coisa, o tamanho da profundidade desse texto. Uma subseção que ainda tem divisão em partes. Primeiro ele vai tratar do que eu vou ensinar a respeito da lei, ou seja, minha obrigação de ouvir a lei e ensinar para as próximas gerações. E depois ele vai tratar sobre o conteúdo desse ensino, que é quem Deus é. E por fim, ele ainda vai falar que todo esse aparato é contra a idolatria. Então, a base é a lei, a quem eu ensino a lei, o que eu ensino da lei e o que me previne a lei. Tudo isso numa sessão só. Você veja que seria praticamente impossível pregar, né, todo esse texto de uma vez só. Então, no texto que nós estamos tratando hoje, há algumas palavras que se repetem, mas a primeira, observe comigo, verso 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Veja, num só versículo a palavra guardar aparece duas vezes: guarda-te a ti mesmo e guarda-te a tua alma. Ainda prosseguindo, né, verificando essa sequência de repetições, verso 15: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma. Verso 19: guarda-te, não te levantes os olhos para os céus. Verso 23: guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do vosso Senhor. E lá no final do texto, né, para a gente não ter que citar todas as outras vezes que isso aparece, verso 40: guarda, pois, os teus estatutos e os seus mandamentos que te ordenei hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Na primeira ocorrência dessa palavra guarda-te, no verso 9, é dito: guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma. Guardar a mim mesmo e guardar a minha alma. Com base em quê? Com base na lei. É guardar a minha alma e a mim mesmo para que não peque contra a lei. Para ficar claro isso, não deixar dúvida. Ele explicou qual é a base da sabedoria. Agora ele está dizendo, em primeiro lugar, porque esse texto vai ter muito mais relação com o que você ensina ao outro, mas antes de você ensinar ao outro, você precisa guardar a sua própria alma.
Eu lembro do próprio Paulo, mais uma vez citando ele, dizendo ao jovem Timóteo: guarda-te a ti mesmo e a doutrina. É necessário guardar a doutrina. É fato isso. Nós devemos buscar guardar a doutrina. Devemos buscar ter um culto puro. Devemos buscar ter uma igreja pura. Devemos buscar um culto bíblico, uma adoração bíblica, reuniões de orações bíblicas. Tudo deve ser bíblico na igreja. Mas antes de pensar nisso, eu devo guardar a minha própria alma. E eu devo, antes de ensinar o outro, ensinar a mim mesmo. Talvez não pareça, porque quando no sermão a gente vai falar, quando o pregador fala, ele às vezes aponta o dedo, ele fala você, e aí algumas pessoas têm uma falsa impressão que o pregador, ele se coloca num patamar acima da igreja, e que tudo aquilo que está sendo falado para a igreja não diz respeito a ele. Ora, se alguém tem isso no coração, não aprendeu absolutamente nada, está ensinando uma coisa que não tem para si. A primeira pessoa com quem o sermão fala é comigo. Quando eu estou durante a semana preparando o sermão, sou confrontado com os meus próprios pecados. E Deus falando comigo, muitas vezes durante a semana, sozinho ali, com o livro na mão, e você se emociona às vezes porque você vê que você é pecador, você vai ensinar uma coisa que você mesmo não faz. Daí vem a misericórdia do Senhor, de tratar primeiro com o pecador que prega, e ali quebrar o coração dele, porque quando você vem falar para a igreja, aí já não é mais você, é a palavra de Deus, é a voz do Senhor, que fala primeiro com o que prega e depois com os que estão ouvindo. Então os irmãos não devem sentir algum tipo de constrangimento, como se aquele que prega, seja eu ou outra pessoa, esteja apontando o dedo para você e ele mesmo não cometesse muitas vezes alguns daqueles pecados. Mas o que está sendo tratado aqui é guarda a ti mesmo, ou seja, tem que primeiro ter cuidado de mim. E o sermão que eu vou pregar para o outro, primeiro tem que fazer efeito em mim. E ao longo da vida a gente vai sendo santificado pelo sermão que prega. Porque poucas são as vezes que um pregador tem a oportunidade de ouvir. Então como é que ele ia ser confrontado com o seu pecado? Alguns partem para um caminho que é uma espécie de atalho. Uma vez por outra tem que chamar um pregador, uma vez por mês, 2 vezes por mês, para eu escutar o evangelho. Está errado. Está errado. O pastor da igreja que tem que pregar na igreja, a não ser em uma eventualidade, alguma coisa desse tipo. Mas ordinariamente quem prega é aquele que é chamado para ser cátedra da igreja, ou seja, o que ensina a igreja, o que dá o tom do ensino na igreja, e eventualmente alguém de fora. Então a forma que eu ouço o sermão não é chamando outra pessoa para pregar para mim, porque eu posso fazer isso durante a semana também, ouvindo no YouTube ou coisa desse tipo. Mas é quando eu estou pregando, eu estou ouvindo. Porque há um alerta aqui, guarda-te a ti mesmo. Só que para quem eu vou ensinar? Veja, porque aí essa aplicação já não é mais só para o pregador. Para quem ele deve ensinar? Observe, verso 9 ainda. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Ou seja, você vai fazer saber não só os teus filhos, mas os filhos dos teus filhos. Os teus netos também devem ouvir aquilo que os teus olhos viram. Agora você percebe que esse guarda-te, ou seja, o alerta não é simplesmente para o pastor que prega, mas é para aquele pai de família e para a mãe de família que devem ensinar os seus filhos. Antes de ensinar o seu filho, antes de ensinar as próximas gerações, guarda o teu próprio coração para não pecar contra essa lei, porque essa lei é a distinção entre um povo sábio e um povo ignorante. Eu preciso entender isso aqui. Como pai, eu tenho que ter meu próprio momento devocional.
eu preciso eu mesmo cantar os salmos, eu preciso eu mesmo ler a palavra de Deus, ter momentos devocionais como pai, as mulheres como mães, e então ensinar para os seus filhos. E aqui a relação direta, aquilo que eu aprendo é aquilo que eu ensino. Eu não vou calar minha boca para com os meus filhos. Como é que esse ensino deve se dar? Lembre-se, Deuteronômio é o livro da explicação da lei, como a gente viu no capítulo 1, verso 5. Então a lei, ela está aqui, ela está pulverizada em todo versículo. Então você tem um ensinamento aqui a respeito da lei, ensinar seus filhos, e mais adiante esse ensinamento volta e vai tratar de outro aspecto. Como é que se dá na prática? Capítulo 6 de Deuteronômio. Abra comigo, por favor. Verso 3: Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprirdes, falando dos mandamentos, para que te bem suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Veja, primeiro, no meu coração. E agora, verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Como? Primeiro, qual é a base do ensino para os filhos? Primeiro você precisa aprender. Então, pais que não se dedicam com o tempo de devoção ao Senhor, de estudo na palavra de Deus, não tem o que falar para os seus filhos. É uma boca vazia. E aí eles tentam, por exemplo, terceirizar para a igreja. Olha, eu vou levar você para a igreja porque lá vai ter a salinha e lá você vai aprender. E você não vai aprender aqui. Nós estamos aqui planejando começar no próximo domingo a nova estrutura de escola dominical. E nessa estrutura nós temos a sala das crianças com um breve catecismo. E uma coisa que nós vimos acontecer em João Pessoa e que vai acontecer aqui novamente é que se os pais não fizerem um trabalho diário, não vai ter muita efetividade do trabalho do domingo. Porque nós temos um catecismo, a gente está separando o catecismo infantil, baby, né, até, que é para bebê mesmo, aquele catecismo bem simplesinho, para crianças que estão aprendendo a falar algumas palavras, e o outro catecismo breve, catecismo maior no sentido de ser mais abrangente a pergunta, não aquele maior como você conhece, para que eles possam entender. Só que você acha que uma criança ela vai aprender perguntas, decorar perguntas para o próximo domingo, se ela não repetir essas perguntas em casa? Não vai acontecer isso. Então o trabalho da igreja é de orientação, é de ensino, instrução. Mas quem faz o trabalho do dia a dia é a mãe e o pai. É a mãe e o pai. Isso não vai funcionar. Então aqui, veja como é que ele diz. Você aprende e você ensina. Qual é o modo do ensino? Verso 7. Tu inculcarás nos teus filhos. Quando? Assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, atarás como sinal na tua mão, e terão por frontal entre os olhos. Isso era escrito, isso era colocado em todo canto. A criança, ela não tinha um espaço sequer em que o nome de Deus não fosse tocado. Mas nossos filhos muitas vezes ouvem o nome de Deus no domingo. É o primeiro dia que eles vão ouvir o nome de Deus na semana, no domingo. E aí você acha que com isso você está fazendo grande coisa. Eu levei meu filho para... Aí depois, quando dá errado, aí já tem inclusive uma desculpa. Não sei o que foi que aconteceu de errado. Eu criei meu filho na igreja. Ninguém cria o filho na igreja. A igreja está fechada de segunda a sábado, a não ser em eventualidades como na quinta. Mas está fechada. E eu sei disso porque eu venho aqui.
E não tem ninguém criando filho na igreja. E nem se tivesse aberto ia funcionar. Porque o que você deve fazer não é criar seu filho na igreja, é criar seu filho na sua casa. E ensinar seu filho na sua casa. E fazendo como é descrito aqui. Todo dia, em todas as oportunidades. Quantas refeições você tem? 3? 3 oportunidades para falar do nome de Deus ao seu filho. Você acorda, oportunidade, antes de sair para o trabalho, falar, citar, mencionar o nome de Deus. Nós não estamos falando aqui de um culto de 1h30. A gente está falando aqui de 10 minutos, 8 minutos, 12, 15. É a sua casa que vai dizer isso. Mas ele precisa estar inundado da palavra de Deus. E aí quando ele começar a ler, ele vai ler para aprender a palavra de Deus. E você vai fazer isso todo o tempo, ensinando a palavra do Senhor. Volte lá comigo, por favor, para Deuteronômio 4. Sobre o que você vai falar? Verso 9. Que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Interessante que essa palavra também, essa expressão não te esqueças, ela vai aparecer no verso 10, ela vai se repetir algumas vezes. Tem 2 modos de você ensinar uma coisa a uma pessoa: por aquilo que é negativo e por aquilo que é positivo. Deus poderia ter dito, ele às vezes diz, como diz no 4º mandamento, lembra-te do dia do Senhor. Não é assim que está lá? Não tem não te esqueças, mas lá tem lembra-te. Isso é uma forma chamada pedagogia positiva. Você ensina por aquilo que é positivo. Isso é bom. Então, para o 4º mandamento, o Senhor preferiu ensinar por meio da pedagogia positiva. Mas a maioria dos mandamentos não é assim. É não faça, não faça, não faça. O 2º mandamento é: não farás para ti imagem de escultura. João Calvino, eu li o comentário dele, e ele diz que essa seção, ela trata da explicação e aplicação do 2º mandamento. Esse 2º mandamento que fala sobre imagem de escultura. A gente vai ver daqui a pouco que ele vai falar sobre o ser de Deus, que você não deve fazer imagem. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Guarda-te, ou seja, é um alerta. E por que precisa desse alerta? Não te esqueças. E por que não lembra-te? Porque não te esqueças é mais forte do que lembra-te, para esse mandamento. O alerta é: preste atenção, porque a tendência da tua natureza é buscar a idolatria. Guarda-te a ti mesmo e ensina aos teus filhos. Não te esqueças disso. Ou seja, repita e repita todo o tempo o que você vai pregar. E o que é que você vai pregar? O que os teus olhos têm visto. O que eu falo para o meu filho não é o que aconteceu com fulano de tal, né? Há uma outra tendência no nosso meio que é você retira a pregação e bota um testemunho. Fulano de tal, hoje nós vamos ouvir o testemunho de fulano de tal. Aí ele vai contar 90 desgraças e 10 bênçãos, sendo bem generoso com as bênçãos. Mas porque quando você ouve as pessoas falando sobre o testemunho, nem se lembra do que aconteceu no final, né? O final foram felizes para sempre. Ele se converteu e acabou. Mas o interessante mesmo é o que ele fez de ruim. Isso é que interessa. Eu estava um dia abastecendo o carro, e aí baixei os vídeos, os frentistas estavam conversando. E ele disse: fulano, eu fui ontem para a igreja, fulano de tal, e lá eu vi um testemunho. Olha, mas eu enchi o tanque enchendo, ele não parou 1 minuto de contar a desgraça que o homem tinha feito. Tudo que ele tinha feito de desgraça, ele decorou. Agora, adivinha o final? Não tem final. O final é a desgraça. Então eu não vou contar o que o outro fez, não é o testemunho que eu vou contar para os meus filhos, embora eu possa ler com eles biografias de bons homens de Deus e mulheres de Deus. Isso não tem problema, mas isso não é evangelho. O evangelho é o que os meus olhos viram. Ele vai dizer o que foi que eles viram.
verso 10: não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras. Foi isso aqui que eles viram. Eles viram Faraó sendo envergonhado, eles viram o mar se abrindo, eles viram o mar se fechando sobre o exército de Faraó, eles viram passar por um deserto sem comida e sem água, e Deus não deixar faltar nada, e eles viram Deus falando poderosamente no Monte Horebe. Ou seja, isso é testemunho. O que aconteceu com a minha casa não é a desgraça de fulano de tal. É isso que eu preciso ensinar para os meus filhos. Eles precisam ouvir a pregação do Evangelho, e não é o que o outro falou. Aí você veja como é a dificuldade de alguém que casou com um ímpio. Porque ele vai falar de quê? O que é que os olhos do teu marido ímpio viram, senão impiedade? O que é que os ouvidos dele ouviram, senão maledicência? Somente numa família do pacto é que isso aqui pode ser verificado. É verdade, se alguém se converteu posteriormente e o seu marido não, lembre, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 7 que os nossos filhos são santos e que devem ser criados como santos, mas é um grande prejuízo para eles, porque um vai falar do que os olhos viram a respeito de Deus, e o outro vai falar que os olhos viram a respeito do ímpio. É essa a dificuldade. E aqui você vai falar do que Deus fez por você. A partir do verso 10, na parte B, quando ele diz assim: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então chegaste e vos puseste ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. É difícil entender isso aqui, né? Porque Deus diz: traga seus filhos, que eu vou ensinar a eles. Aí a aula é um monte fumegante, trevas, né? E você vendo aquele terremoto, uma coisa terrível, e o seu filho vendo aquilo ali. E seu filho precisa ver isso aqui. Isso aqui se chama o Deus que é juiz. E Deus está revelando aqui uma parte de quem Ele é. Eles não estão vendo Deus, eles estão vendo o que Deus faz. O que é que Deus faz? Deus transtorna a terra. Deus aparece das trevas. Ele fala por meio das trevas. E ninguém vê, mas Ele está ali, julgando a terra. Foi exatamente nesse ponto que lá em Êxodo 20, o povo de Deus teve que pedir a Moisés para que Deus não falasse mais com eles, mas Moisés falasse com eles. Você imagina, se pessoas adultas tiveram medo, imagina as crianças. Devem ter tremido de medo. Mas elas não foram tiradas daquele momento para não ver. Você percebe? Elas precisam ouvir e ver também a justiça de Deus. Você precisa falar para o seu filho não só da graça de Deus, mas do juízo de Deus. Seu filho precisa conhecer quem Deus é como juiz, não só como Deus de misericórdia. Deus apresentou isso aqui. E veja, outra coisa interessante é que aqui tem muita fumaça, trevas, ou seja, uma coisa obscura, que você não conhece Deus, você só vê o estrondo. Porque Deus é assim também. Deus é incompreensível. Deus é transcendente. É que a transcendência de Deus está sendo manifestada, a incompreensibilidade de Deus está sendo demonstrada. Deus não pode ser compreendido pelo homem. O que você vê é só trevas, é só terremoto. Esse é Deus, é o Deus do juízo. Isso é uma pessoa sem a lei tentando enxergar Deus. É por isso que elas olham para Deus e dizem: esse Deus de vocês eu não quero, porque Ele não deixa vocês fazerem nada. Porque isso é um modo de enxergar. É o Deus que é incompreensível se Ele não
se revelar. Agora, como é que ele se revela? Verso 12: então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes aparência nenhuma. Agora já não é mais o Deus transcendente, mas é o Deus imanente, aquele que entra na sua própria criação. E ele vai falar com a criação. Por que os ímpios não creem em Deus? Primeiro, porque não foram eleitos. E nesse caso aqui, uma explicação, porque não ouvem a voz do Senhor. Salvificamente não ouvem. Eles ficam só com o estrondo do trovão. E aí, às vezes, a pregação é contundente, é verdade, mas o final dela é graça. Ela está apresentando a graça do Evangelho. E o crente, quando sai, diz: que sermão maravilhoso, porque nós vimos Cristo ali revelado. E o ímpio diz: que sermão terrível. Esse homem só fala de morte, de trevas, de dor, de sofrimento. Porque é o modo, não foi revelado para ele a graça do Evangelho, mas somente o peso da lei. Mais uma vez citando o Novo Testamento, e o apóstolo Paulo, ele diz: porque é cheiro de vida para os que são de vida, e é cheiro de morte para os que são da morte. Como é que Deus revela isso? Preste atenção nesse versículo, que é um versículo chave aqui. Ele vos falou no meio do fogo. A voz das palavras ouviste, porém, além da voz, nada vistes, aparência nenhuma. Vocês vão falar para os seus filhos. Preste atenção, como é que veio a ordem. A ordem é: o que vocês viram no monte. O que é que vocês viram no monte? O terror do juízo, e vocês ouviram uma voz. Agora vocês vão ensinar os seus filhos o que vocês viram e ouviram. Lembrem, vocês ouviram a voz, mas aparência nenhuma havia naquele monte. Deus se revela pela palavra, Deus não se revela pela imagem. Lembra do que Calvino falou? Esse é um texto que vai falar sobre o segundo mandamento. Como eu vou ensinar meu filho a adorar? Ele não vai adorar por imagem, mas ele vai adorar por aquilo que Deus é. Como é que eu sei disso? Eu queria lembrar aos irmãos um ensino que já foi dito aqui algumas vezes, a respeito de chamada lei natural. Por exemplo, como é que Adão soube que tinha que guardar o dia do Senhor? É difícil. Será que ele guardava? Será que não guardava? Quando você lê o capítulo 2 de Gênesis, e tem lá: Deus fez o mundo em 6 dias e ao 7º dia ele descansou. Ponto. Você por inferência lógica e por toda a teologia bíblica que nós temos hoje, você pode dizer: não, ali é o dia do Senhor. Mas Adão não tinha isso. Adão tinha uma lei revelada. A lei é: não coma do fruto, porque senão você morre. Se você não comer, você vai ter acesso à árvore da vida. Toda a lei que Deus tinha revelado a Adão estava resumida nisso. Não era só isso, mas estava resumida nisso. Só que aí Adão, passado uma semana, ou seja, cumprido uma semana, ao final de uns tempos, como é dito lá em Gênesis, ele vem para se apresentar diante do Senhor. E ele fazia isso na viração do dia. Lembre-se sempre disso: a viração do dia é o final de um tempo, a viração de um dia é o final de uma semana, início de outra. 7º dia ele se apresentava lá. E não só ele, mas você vai ver que no capítulo 4 isso acontece também com Caim e Abel, que vão se apresentar no final de uns tempos, ou seja, o final de um ciclo. O ciclo que se conhecia ali era a semana. Como é então que Adão soube que deveria, de algum modo, se apresentar para o culto no 7º dia? Por um motivo simples: nós não aprendemos somente por palavras, nós aprendemos também por ações. Deus é perfeito, e tudo que Deus faz é perfeito. Então eu devo entender que o modo que Ele age
deve ser o modo que eu também devo agir. Adão, pensando nisso, não tendo problemas cognitivos como nós temos hoje, sem, o efeito do pecado, ele disse: está aí, daqui a 7 dias eu tenho que me apresentar, porque se ele trabalhou 6 dias, eu também devo trabalhar 6 dias, e se ele santificou um dia, eu também devo santificar um dia. Adão aprendeu a ler assim, de maneira lógica. Aí ele vai e ensina para o filho dele. Essa é a chamada lei natural. Depois, lá na frente, a lei vai ser positivada, ela vai ser escrita. Aí Moisés chega e diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O sujeito acha que a lei começa ali em Êxodo 20. E ele se esquece que no próprio livro de Êxodo, no capítulo 16, o povo de Israel foi chamado a não tomar do maná, não tomar maná no dia do descanso. Mas no dia anterior, no 6º dia, Deus ia dar maná para 2 dias, para aquele dia e para o dia do Senhor. Lembrando, não é o dia de trabalho, é o dia para santificar. Por que eu estou dizendo isso? Porque é exatamente o que está sendo tratado aqui. Você não tem uma ordem de como você vai ensinar seu filho, a respeito do 2º mandamento, diretamente falando aqui. Mas o que ele diz é: o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Ensina isso aos teus filhos. O modo como Deus se revelou no monte se transformou no modo correto de ensinar seu filho. Porque Deus é perfeito e tudo que Deus faz deve ser imitado. Então esse é o modo correto. Aí tem a voz, a lei, mas tem um modo com que ele se revela. Então eu tenho que aprender como pai e você como mãe, que as minhas palavras têm muita força, e assim que alguém vai ser evangelizado pela palavra, mas que também há muita força no meu ensino por imitação. O que eu faço como Deus faz. Veja, Efésios capítulo 5, foi até um texto que nós mencionamos semana passada na escola dominical. O texto diz assim, verso 1: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Vocês devem imitar Deus como filhos amados. Aí lá no capítulo 6, que é a sequência lógica do fluxo do pensamento de Paulo: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Os pais devem imitar Deus e devem ensinar os seus filhos a obedecer ao Senhor. Como é que eles vão ensinar? Pela própria imitação de Deus. Ou seja, Deus é a referência pela qual eu vou ensinar os meus filhos a obedecerem à lei. Logo, se eu não sou imitador de Deus, meu filho também não vai imitar Deus. Por lógica é isso. A não ser que haja uma obra extraordinária do Senhor no meu filho. Mas aí eu vou me ver com Deus depois. Você entende isso? Você precisa imitar Deus com sua forma de caminhar nessa terra, para que teu filho possa te imitar na lei do Senhor. Essa é a base do ensino. É a voz, o que eu falo, mas também como eu faço, o testemunho de como eu falo. É ser fiel nas palavras e fiel nas ações. Senão isso gera uma confusão no teu filho. Por quê? Por que não causa uma confusão em mim quando eu tento imitar Deus? Porque aquilo que ele fala é aquilo que ele faz. Então eu encontro coerência nele. O que ele fala, ele faz. Então eu obedeço em amor um Deus que é coerente e santo.
Quando teu filho ouve você falar e você não faz, cria um ruído. Veja, aqui falando para os filhos, isso não é desculpa para você desobedecer seu pai. Isso é uma coisa que Deus vai tratar com ele. Mas que cria um ruído no ensino, cria. Seu pai e sua mãe nunca vão perfeitamente obedecer toda a lei. Então você tem que entender que ele está imitando Deus, não é Deus. É uma referência de quem é Deus, não é Deus. Porque os filhos podem ouvir esse tipo de coisa, né? E depois vão usar contra os pais. Tá vendo? O senhor faz isso e não cumpre, então eu não vou lhe obedecer, porque eu vou obedecer a Deus que é perfeito. Não, você obedece a Deus obedecendo pai e mãe. E quando seu pai e sua mãe desobedecem a Deus, Deus vai se ver com eles. Você não tem autoridade para repreendê-los. Então, para deixar isso bem claro, a imitação é parte do processo. E como é que eu devo saber isso? Porque no monte, Deus não falou, né, e não se apresentou com aparência nenhuma, mas somente a sua voz se ouviu. Então eu devo ensinar com o meu testemunho, eu devo ensinar com a minha palavra. Volta comigo lá para Deuteronômio 4. Ele diz mais: então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz nada vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Preste atenção, além da voz não vistes aparência nenhuma. O que é que ele está dizendo aqui? Deus não se apresentou em forma humana, nem em forma nenhuma para o homem. Deus é Espírito. Eu queria citar aqui o catecismo da nossa igreja, o breve catecismo, pergunta 4, que diz assim: tem uma tradução que é mais fiel, que é o que é Deus, o que é Deus. Essa daqui diz quem é Deus. Mas a ideia original é que é Deus, ou seja, o objeto que eu vou estudar aqui, que é Deus. Então ele diz: Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Deus é Espírito infinito, eterno e imutável. Ora, os nossos pais puritanos, eles eram extremamente zelosos com as palavras que iam usar nos padrões de fé e até a ordem do uso. Então eles podiam ter dito: Deus é imutável, em primeiro lugar. Deus é eterno. Deus é infinito. Mas eles não dizem isso. Ele diz: Deus é Espírito. E por que é importante que seja colocado no começo e não no final? Porque o ser de Deus ser Espírito é condicional para que as outras coisas aconteçam. Por exemplo, como é que Deus pode ser infinito? Ora, se ele tem corpo, ele não pode ser infinito, porque o corpo é naturalmente um limitador para o homem. Logo, para ser infinito, ele precisa ser espírito. Pense também, para ser eterno, não ter começo nem fim, é necessário que a natureza dele seja espiritual. Ele não pode ter limitações de homem, limitações materiais, ele é eterno. É por isso que nosso corpo ele vai ser glorificado para podermos habitar na eternidade. Ele diz: ele é imutável. O homem é mutável, mas Deus é imutável porque ele é espírito. Tudo depende do ser dele ser espírito. Então só depois ele vai falar em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Tudo isso que acontece depois é porque ele é espírito. Então, esse é o ser de Deus. Logo, se Deus, quando vai se apresentar, ele se apresenta por uma voz e não por aparência, ainda que você veja o terror, né, daquela montanha, só que o que estava acontecendo ali não é Deus,
isso precisa ficar claro. A sarça não é Deus, o monte não é Deus, né? Isso não é representação de Deus no sentido literal, mas é quem Deus é um atributo, o juízo, é a justiça, é a misericórdia, mas não é Deus. Ele sempre se apresenta assim. Lembre-se, mais uma vez, quando o próprio Moisés, lá em Êxodo, pediu para ver a face de Deus, Deus disse, se alguém ver minha face, ele vai ser completamente consumido. Ele disse, eu vou passar com a minha sombra sobre você, você vai ver a minha bondade. Lembre-se, você não vai ver quem eu sou, você vai ver a minha bondade. É sempre um atributo, não quer o ser completo, porque o homem não consegue ver. Agora vocês vão ouvir quem eu sou e vocês vão pregar isso para os seus filhos. Deus é Espírito. Aí um sujeito pega e fabrica uma revista de escola dominical e tem lá um velhinho barbudo num trono. Ou aquele Jesus, né, meio louro, uma coisa bem estranha para um judeu, ali na revistinha. Mas não tem nada demais, isso aqui é para os nossos filhos, né? Escutei uma pregação que mencionou isso, informação nova para mim, apesar de o conceito ser conhecido, é que os romanos, eles dizem que as imagens, elas são nada mais do que a Bíblia dos incautos, ou seja, o ignorante. O sujeito não sabe ler, então você coloca vitrais na igreja, coloca imagem, que é para ele poder entender quem é Deus. Você entra numa igreja católica mais antiga, não entre não, mas é assim que tem lá, a Via Crucis, né? Por que aquilo? Porque é a Bíblia dos incautos. O ignorante, ele vai aprender daquela forma. E aí eles dizem, pronto, isso aqui tem um argumento para você poder ensinar por meio de imagem. Aí a reforma protestante vai e rompe com isso. Isso está errado, né? Leia os comentários dos reformadores a respeito do segundo mandamento, veja o que é que eles falam sobre isso. Aí não, mas agora a revistinha não tem mais não tem mais aqui a imagem de Deus, tem a imagem só do Filho. Por quê? Cristo é homem, então a gente pode fazer a imagem. Primeiro, né, ninguém tem uma foto dele para saber como ele era. Mas se tivesse, estava errado ainda, por um motivo óbvio. Ele tem duas naturezas. Como é que você vai representar as duas naturezas? Não vai. Então vai representar só a natureza humana, se fosse possível. Só que quando Deus uniu Cristo numa pessoa só, em duas naturezas, humana e divina, você não pode separar o que Deus uniu. O que Deus uniu é inseparável. A natureza humana dele e divina não tem como separar. Ele não está no céu só em espírito, como muita gente pensa. Ele está com o corpo. É por isso que, ao contrário do que diz a doutrina da transubstanciação, Cristo não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo em corpo. Por quê? É uma lei do próprio Deus. Você não tem duas matérias ocupando o mesmo espaço ao mesmo tempo. Isso é impossível. Ele não pode se dividir. Ele é um. Aí então, onde é que Cristo está agora? Está no céu. Agora, espiritualmente, Ele está aqui também. Então, esse tipo de ensino que você vai dar para o seu filho. É esse o ensino. Que Cristo é Deus e homem. Então, se você tem uma revistinha dessa aí, não dê a ninguém não. Pode jogar fora. Toque fogo. Não presta para ensinar o seu filho. Não vale a pena. Você não está ensinando, você está deseducando o seu filho. Porque o ensinamento errado não é só um ensinamento nulo, é uma deseducação. Você está ensinando o contrário do que deveria ensinar. Não educar é você simplesmente ficar calado. Deseducar é você ensinar o errado para depois ter que ensinar o certo. Então, Cristo tem duas naturezas, você não pode fazer imagem dele. Então, a gente não pode usar, por exemplo, desenho animado, filme, nada que contenha o Deus bendito e eterno com imagem. Não tem inocência nisso.
Para você, muito menos que está sendo ensinado. Mas não tem inocência. Deus não vê isso com bons olhos. Ele quer que você aprenda para ensinar aos seus filhos o modo correto de adorar. Voltando para o texto, a parte final, verso 13. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Ele volta a dizer: eu lhe ordenei para você ensinar. Para quem eu devo ensinar em primeiro lugar? Ele disse: para mim mesmo. Ou seja, eu preciso ter meu momento diante do Senhor para ensinar minha alma ao Senhor, a mim mesmo. E depois eu tenho que ensinar os meus filhos. O conteúdo que eu tenho que ensinar. Deus é Espírito. O que meus olhos viram e o que meus ouvidos ouviram, eu vou falar para os meus filhos. Veja só, tem muita coisa importante acontecendo no nosso meio hoje a respeito de educação. Como, semelhantemente a outros períodos da história, nós estamos voltando às antigas veredas, a um ponto ou outro ali em que as pessoas estão começando a despertar para isso. Por exemplo, se voltar aos ensinos mais clássicos, das disciplinas mais clássicas, você ensinar para o seu filho logo. Outro movimento muito forte no nosso meio, tem crescido, graças a Deus por isso, o movimento do ensino da educação domiciliar. É outro método muito bom. A gente deve acompanhar isso como sendo um método bom. Existe você também ter uma escola confessional, é outra possibilidade. Então são os métodos, eles são muitos e variados. E nós podemos nos valer, cada família, e pensando: não, eu tenho condição de fazer homeschooling, eu tenho condição de colocar num colégio confessional, não temos ainda, mas imagine como possibilidade. E você ir, a igreja, ela vai, cada família entendendo como ela vai adaptar, desde que o ensino seja um ensino escriturístico. Só que isso aqui não vai resolver o seu problema a respeito da salvação. Seu filho pode morrer de saber gramática, lógica, retórica e ir para o inferno, com toda a retórica dele. O que você precisa ensinar em primeiro lugar, não desprezando todas as outras disciplinas necessárias e boas, porque são leis de Deus, mas seu filho precisa ouvir de manhã, de tarde, de noite. Não é gramática, lógica, retórica e matemática ou coisa do tipo, mas é a palavra de Deus. Se ele aprender isso, ele aprende qualquer outra coisa. Inclusive, a exposição à lei de Deus, ela incentiva o estudo. Hoje à noite nós vamos ter aqui um batismo infantil. Miguel, filho de nosso irmão Diácono Newton e Milena, vai ser batizado. Eu quero que os irmãos se lembrem das perguntas que são feitas aos pais. Não é perguntado se você vai ensinar matemática, geografia, inglês para o seu filho. É perguntado: você vai ensinar ele a ler, para ler a palavra? E o pai e a mãe diz sim. Você vai ensinar o seu filho a orar, orando por ele e com ele? E você diz sim. Você vai trazer o seu filho para a igreja? Sim. Lembre-se dos seus votos, irmãos. Você vai ensinar o seu filho no caminho. Não é a igreja que vai ensinar, é você que vai ensinar. Guarda-te, porque não é fácil. A inclinação é para o contrário. O que ensinar? O que os teus olhos viram e os teus ouvidos ouviram. Como ensinar? Espiritualmente, com a tua voz, com o teu caminhar, não por imagem, nunca por imagem.
E então os teus filhos vão ser tão sábios quanto os nossos antepassados foram, por conta da lei do Senhor. Agora, isso vai salvar o teu filho? Não, isso não vai salvar o teu filho. Não é o teu trabalho que vai salvar o teu filho. É o trabalho de Cristo que salva o teu filho. Veja, o Salmo 22, que é um salmo que fala muito a respeito da obra de Cristo, né? Deus meu, por que me desamparastes? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. A agonia de Cristo, né? Toda aquela agonia que ele passou, né? Antes de ir na cruz do Calvário. Depois vem toda a parte do sofrimento. Ele diz aqui, veja, verso 16: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Isso é Cristo, pelas palavras de Davi, descrevendo o sofrimento dele. As pessoas zombavam dele na cruz, cuspiam dele e olhavam para ele. E ele vai caminhando por tudo isso. Ele ainda diz, verso 22: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Ele começa a dizer que essa obra é uma obra de louvor para Israel. E depois, lá no final, verso 30, a posteridade o servirá. Falar-se-ão do Senhor a geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Eles não vão contar que eles mesmos fizeram, os pais, mas eles vão contar à próxima geração o que o próprio Cristo fez por eles. Se você fizer tudo certinho, como manda a lei do Senhor, ainda não depende de você. É por isso que o pai e a mãe devem se dedicar em oração. Porque senão você aprende o método, e aí você ensina um método para outra geração, e você diz, pronto, é um método que salva. É a educação domiciliar, é a escola confessional, é isso. Isso não salva ninguém. Isso são bons métodos de ensino. O que salva é um pai e uma mãe que dobram seus joelhos, oram pelos seus filhos e ensinam os seus filhos no caminho do Senhor. E o Espírito Santo de Deus infunde fé no coração deles, se arrependendo dos seus pecados na hora devida. Esse é o desejo que eu tenho, irmãos, a respeito da minha casa. Esse é o desejo que eu tenho a respeito da casa de todos vocês. Nós possamos ser diligentes no ensino e mesmo assim descansar no Senhor. Amém.